Olá e seja muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seu Sonho. Sou o professor Heitor Grilo e vou te ajudar em mais uma aula rumo à sua aprovação aí no seu concurso. Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade aqui em mais uma aula de conhecimentos gerais, especificamente para falar da relação dos espaços, principalmente dos espaços urbanos e também do campo, do espaço agrário. A gente vai entender cada um deles e o comparativo aí nos últimos anos, o que está crescendo mais, menos e os seus motivos. Esse confronto, esse paralelo, a sua prova pergunta bastante. Então essa aula é extremamente essencial se você quiser a sua aprovação. Tá bom? Então vem comigo que eu vou te mostrar exatamente como cai na sua prova. Antes de começar, não esqueça de dar o like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar e clicar no sininho caso queira, torne-se membro do nosso canal. Então, bora começar falando da questão do espaço agrário e de algumas modernizações e conflitos que têm acontecido recentemente. Bom, pessoal, caso você não saiba, nos últimos anos e nas últimas décadas, o que está mais acontecendo em nosso território, no Brasil de uma maneira geral, é que as pessoas têm cada vez mais saindo da zona rural, saindo dos campos e tudo mais, tá? E indo para as zonas urbanas, para as grandes cidades, tá bom? Isso é o que mais tem acontecido, tá? Heitor, por que isso tem acontecido, né? Saindo destas zonas? Exatamente porque, entre outras coisas, você tem que entender que o campo ele tem potencializado algumas necessidades, algumas coisas que antes nós não tínhamos e que hoje ela é extremamente essencial. Heitor, como assim? Primeiro, hoje existe uma coisa chamada centralização das terras. Heitor, como assim? Cada vez mais nós temos poucas pessoas comandando a maior parte do campo. Heitor, então quer dizer que o próprio campo em si ele está na mão de poucas pessoas? Exatamente. Antigamente era muito comum você ter o espaço muito dividido entre milhares de proprietários diferentes. Hoje, por várias composições que a gente está tendo nas últimas décadas, nós estamos centralizando os donos territoriais. Obviamente, se eu não sou o dono daquela terra e tenho competências para trabalhar nela, eu acabo o quê? Trabalhando para essa pessoa. Deu para compreender? Sem ter os lucros que aquela terra dá, apenas como um assalariado. Guarde essa informação. O segundo motivo que você tem que entender. Hoje, as operações agrícolas principais que nós temos no Brasil, a grande maior parte é feita com uso parcial ou total de tecnologias, por meios tecnológicos. Bom, concorda comigo que para a gente poder operacionar essas ações de tecnologia, saber trabalhar nessas máquinas modernas, saber utilizar esses equipamentos, você precisa entender dessa tecnologia, concorda? Se você não sabe mexer, se você não sabe utilizar, pois é. Ou seja, hoje você precisa dominar essas tecnologias justamente, ou seja, ter essas competências para tal. Então, se eu não tenho, ou você vai ter ou você não vai conseguir operacionar. Legal? Bacana. Heitor, quer dizer que hoje nós tivemos alguns avanços tecnológicos na parte do campo? Termos positivos, nós podemos destacar alguns, porque senão, né, pessoal, a gente não estaria indo para esse direcionamento. Então, primeiro, você consegue hoje fazer todo o processo agrícola cada vez mais automatizado. O que significa isso? Antigamente no campo, para cada etapa que eu fazia da nossa produção agrícola, eu precisava sempre de pessoas. Então, muitas pessoas para plantar semente, muitas pessoas para fazer irrigação, muitas pessoas para fazer depois a colheita, muitas pessoas para fiscalizar se aquilo estava correndo tudo bem. Depois, percebem que para cada etapa eu precisava de muitas pessoas. Hoje, tudo de maneira automatizada, tudo às vezes com uma máquina eu consigo fazer o trabalho de 10, 15, 20 pessoas, tá bom? Eu consigo fazer o monitoramento de todas as ações de cada uma das etapas. Então, de repente, através de uma câmera, através de um processo de medição de HP do solo, através de vários elementos, eu consigo, por exemplo,
saber se, olha, será que já é o momento da colheita? Será que falta, de repente, mais 72 horas? Tudo isso a gente consegue medir de maneira automatizada. E a internet, né? Ou seja, através desses meios todos da tecnologia, eu consigo, de repente, só uma pessoa ou meia dúzia de pessoas fazer todo o processo mecanizado à distância. Então, hoje em dia, as pessoas nem precisam mais estar lá. A partir do momento que esteja tudo conectado, tudo colocado ali, não, agora eu quero que a colheita seja feita, eu quero que agora seja feita uma irrigação. Você aperta lá meia dúzia de botões e você, à distância ali, né, você consegue fazer todo esse processo, tá bom? Ou seja, hoje em dia, nós também temos uma agricultura que ela é muito mais precisa e que não depende tanto de certos mecanismos naturais. Então, falta um pouquinho de água, a gente consegue pôr. Tá chovendo um pouco a mais, a gente consegue fazer uma cobertura ali para impedir que a chuva passe. Então, você consegue fazer, né? Se falta de repente um pouco mais de umidade ou menos, enfim, você consegue ser mais preciso. Se eu sou mais preciso na agricultura, eu tenho menos desperdícios também. Então você consegue ter uma rentabilidade financeira, inclusive, maior, além dos produtos em si, tá bom? Por fim, de positivo, de avanço tecnológico no campo, a gente também pode destacar um próprio rastreio de produtos. Ou seja, durante o trajeto, desde o processo que ele é colhido até chegar na mesa do consumidor, você consegue ver exatamente todas as etapas. Se de repente uma dessas etapas está demorando muito, se de repente a entrega você teve algum produto que se estragou, tudo isso em cada um deles. Se teve um produto e algum defeito em algum produto que se estragou. Você sabe exatamente o lote. Então, porque justamente há esse rastreio muito maior. Agora, vamos entender outra dinâmica que está acontecendo. Até muitos anos atrás, tá? Desde os anos 20, 30, 40, até os anos 60 na nossa sociedade, a grande maioria vivia no campo. Agora eu te pergunto, e eu pergunto para você, onde você vive hoje? Muito provavelmente não é no campo, é numa zona urbana, seja você quem for que esteja vendo esse vídeo. Ou seja, hoje 85% da população brasileira vive na zona urbana, mas nos anos 60, só para você ter uma ideia, a maioria vivia no campo. Então isso mudou bastante. Heitor, mas por que houve essa inversão da nossa mudança desse espaço? Entre vários motivos. Hoje, nós atuamos mais, nós como sociedade brasileira, na área da construção de grandes indústrias. Então, hoje, as principais cidades, elas estão muito industrializadas, tá? E aí, direto ou indiretamente, as pessoas precisam trabalhar para aquelas funções, tá? E demanda muito trabalhador. Segundo ponto, a busca por trabalhos. Então, a partir do momento que a gente teve aquela questão das tecnologias ali no campo, e eu, de repente, não estou apto a atuar naquelas tecnologias, e mesmo porque você não precisa mais de tanta gente, então eu vou para onde tem emprego, né? Então, as zonas urbanas, elas atraem bastante essas pessoas. Terceiro ponto que a gente pode destacar, e sua própria pergunta bastante isso, melhores condições de vida, né? Então você consegue ali ter um certo conforto, uma certa qualidade de vida, certos confortos que a grande cidade ela oferece. Então isso pode ser interessante, né? Você também ter, hoje em dia, os maquinários na parte dos campos, isso afasta as pessoas de lá, né? E também esse processo todo, né, que a gente falou no começo da aula em relação a ter poucos proprietários rurais. Pessoal, quando a gente sai do campo e começa a migrar para as zonas urbanas, nós chamamos este fluxo de êxodo rural. O que é êxodo rural? Saída, né, do campo para as grandes cidades. Heitor, e como resultado, o que a gente teve com isso? Vamos lá? Primeiro, obviamente, só tem menos pessoas no campo e mais pessoas na cidade, teve um crescimento das zonas urbanas. Óbvio, das grandes cidades. Então, muitos dos motivos que as grandes cidades do Brasil elas estão aumentando e aumentaram cada vez mais é justamente por isso. Óbvio, a grande maioria das cidades teve um planejamento para a recepção dessas pessoas? Claro que não, né? Então a gente tem um crescimento muito desordenado e aí o desenvolvimento ele vai sendo em direções completamente distintas, tá? Mas para também demandar essa necessidade, criou-se também muitos meios de comunicação e de transporte
que antes não existiam. Então, na verdade, essas grandes dinâmicas, essas distribuições de transporte, aumento de produção de ônibus, criação de repente, de metrôs de várias cidades, né, disponibilização de várias estações de trem, tudo isso foi justamente para tentar minimizar isso, né? O acesso à internet cada vez mais rápida, justamente para tentar atender essa necessidade. E claro, você crescendo nas grandes cidades e não tendo controle nenhum, adivinha? Algo que nós como brasileiros, estamos mais do que acostumados, infelizmente, que é o aumento das desigualdades sociais. Êxodo rural. Presta atenção que sua prova ela quer que você entenda esse processo migratório. Migração, não falei de emigração, não falei de imigração, falei só migração. Migração é quando a gente desloca as pessoas de uma região para outra, sejam elas quais forem, tá bom? Para sua prova, duas condições são sempre, independentemente de qual processo migratório a gente esteja falando. Então, de maneira geral, você sempre vai colocar isso: busca de trabalhos e melhores condições de vida. Toda e qualquer prova de concurso ela vai te perguntar isso. Segundo ponto, esse processo migratório ele pode sempre acontecer de um país para o outro, em alguma época da história, ou então dentro de um próprio país. A gente vai ver, né? O próprio Brasil passou por isso em diferentes momentos. E, olhando com uma lupa do processo histórico, não vamos esquecer que entre os anos 50 e 70, a gente teve grandes migrações de pessoas do Nordeste para o Sudeste brasileiro. Heitor, para onde especificamente? A gente vai conversar daqui a pouco sobre isso. Mas não esqueça, saída do campo para as zonas urbanas, a gente chama de êxodo rural. E essa mudança de brasileiros nesse processo, ela aconteceu desde os anos 60, como eu falei. Então, nos anos 20, só para você ter uma ideia, cada 10 brasileiros, 9 moravam no campo. Anos 60, a cada 10 brasileiros, 6. E nos anos 2000, a cada 10, 2 só que moravam no campo. Hoje, a cada 10, menos do que 1, digamos assim, menos de 10%, tá? Que vivem no campo. Isso tudo, pessoal, gerou todo o processo de urbanização que nós temos, tá? Então, tivemos hoje mais pessoas na cidade do que no campo. Por fim, a definição de território. Você nunca pode esquecer que, para a sua prova, tanto o pessoal do campo, quanto os trabalhadores, quanto os fazendeiros e tudo mais, e não importa as condições, não importa que situação que a gente esteja vendo, no fundo é uma briga por territórios, tá? Heitor, essa definição é da minha banca? É da sua banca, é da sua prova de concurso. Então o que ele vai dizer? Que territórios são sempre muito disputados. E aí, a gente pode, de repente, ter um conflito de países. É por território. Conflito entre povos que não têm um território definido, e você deve estar pensando em vários enquanto eu estou dando os exemplos, né? É também por território. E quando a gente fala da questão do campo e da cidade, também, Heitor, me dá exemplos. E a sua prova ela vem falar de trabalhadores rurais e de fazendeiros, tá? Ela coloca essa questão como se fosse ali separado. Então, basicamente, os fazendeiros, os grandes latifundiários, quem são? Quem tem as terras, quem são os donos das terras. E eles buscam geralmente o quê? O lucro, tá? Mesmo que você gaste os recursos sustentáveis, mesmo que você impeça esse tipo de coisa. Pessoal, essa é uma definição genérica que sua prova traz. Talvez eu nem concorde tanto em alguns aspectos, tá? Mas eu não estou aqui para dar minha opinião pessoal, estou aqui para falar o que sua prova acha. Tá? Então, não interessa também as nossas opiniões, ok? Interessa o que sua prova acha e você tem que acertar a questão e passar na sua prova. Ponto. Além disso, não vamos esquecer também dos trabalhadores rurais. Em geral, os trabalhadores rurais, além da sua própria sustentação individual e familiar, também querem o quê? A valorização da própria terra, tá? É isso que sua prova vai dizer. Por fim, qual é o motivo da terra, do território em geral, ele ser tão valorizado?
Porque, segundo a nossa prova, o território ele representa sempre a base de sobrevivência de qualquer nação, de qualquer país, de qualquer povo, de qualquer família. Inclusive, hoje no Brasil, você tem muitas famílias que são sustentadas através do solo, através daquilo que eles plantam, né? A agricultura familiar, ela ainda persiste apesar disso tudo, tá bom? E além disso, é através do território que está o desenvolvimento de qualquer sociedade, tá? Então, o desenvolvimento, ele só nasce a partir de uma ideia de definição de território, de conquista desse território e de domínio desse território. Então, por que isso é importante? Porque quando a gente fala de quem é o dono da terra, quem era e quem é hoje, isso tudo reflete nesse poder territorial, tá bom? E é esse o paralelo que sua prova traz, tá? E essas são as mudanças que aconteceram em nosso país nos últimos anos. Pessoal, muito obrigado por ter assistido essa aula. Na próxima a gente vai conversar de um assunto muito importante, então fica atento, tá? E você vai entender o gancho com esse assunto daqui de hoje. Muito obrigado. Não esqueça de dar like, inscrever no canal, comentar, compartilhar, clicar no sininho. Caso queira, torne-se membro do canal e nos ajude a crescer cada vez mais. Obrigado e até a próxima aula e bons estudos para você.